Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025, e nosso amigo Alex Greiner está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Bom estar com você novamente, Nima. Saudações a você e aos seus espectadores e ouvintes. Vamos começar, Alex, com o que aconteceu na China. Foi algo, vamos colocar desta forma. A Índia se juntando à Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e muitos outros países. Acho que o fator decisivo em todo esse cenário foi a Índia, a presença da Índia. Eles foram até lá, tentaram se aproximar do Oriente. Como você viu isso? O que está passando na cabeça dessas superpotências? Vamos colocar assim, na cabeça da Rússia, China e Índia, junto com o Irã. Bem, Nima, isso é muito interessante, sabe? Porque sempre volta a questão sobre o que o Trump está realmente fazendo. Os Estados Unidos, ou deveríamos dizer o Império Ocidental, vem cortejando a Índia nos últimos 30 anos, mais ou menos. Eles têm tentado trazê-los para o seu lado. E então, nos últimos anos, formaram esse Quad. Lembra do Quad? Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia. E isso deveria ser um grande contrapeso à China. Então, parece que Trump está realmente fora de si. Eles consideraram o Paquistão ou o Paquistão não era tão significativo? Eu não acho que o Paquistão fazia parte do Quad. Acho que eram só Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos, se não me engano. E agora o Trump basicamente jogou tudo isso no lixo e empurrou a Índia para os braços da China. Então isso parece contraproducente, a menos que você considere que talvez o Trump tenha uma agenda diferente em mente. Porque a gente tende a tratar os países como se fossem monólitos. Tipo, os Estados Unidos estão fazendo isso, os Estados Unidos estão fazendo aquilo. Mas na verdade não os Estados Unidos, são as pessoas no poder. E sabe, eu acho que basicamente nas últimas várias décadas, e comecei a perceber isso, digamos, com George Bush pai. Bem, até mesmo o Ronald Reagan. Sabe, Ronald Reagan tinha, você sabe, a pessoa que basicamente comandava a política externa era William Casey, o chefe da CIA, que era um Rhodes Scholar, se não me engano. Ele era uma dessas pessoas com ligações muito profundas com Londres. E aí você tinha George Bush pai, que de novo estava, de alguma forma, de um jeito estranho, ligado à City de Londres, sabe, uma velha família de banqueiros. Depois veio Bill Clinton, outro Rhodes Scholar de Oxford, e então Barack Obama, que era, bem, sabe, depois outro Bush, o Bush filho. Então Barack Obama, cujo mentor político foi Tony Blair, nada menos que o cavaleiro do Império Britânico. E depois veio Joe Biden, que nem sabia onde estava, certo? Então havia algum tipo de governo sombra em Washington, e foi isso que passamos a chamar de Estados Unidos. E é verdade que havia uma certa previsibilidade na política do Zero sob essas administrações. Era muito consistente e sempre pró-guerra, pró-império, sempre tratando outros países de forma meio truculenta. Vocês fazem o que mandamos, ou então. E eu acho que há uma mudança real agora na Casa Branca com Donald Trump. Então Trump continua com um estilo de gestão truculento, mas acho que a substância está mudando. Vi como a mídia está interpretando toda essa situação entre Trump e Modi. Houve algumas reportagens dizendo que Trump tentou ligar para Modi e que Modi está recusando suas ligações e desligando na cara dele e tudo mais. Talvez isso seja verdade, talvez não seja, eu não sei. Estamos em uma tempestade de operações psicológicas. Precisamos ter cuidado com o que acreditamos ou deixamos de acreditar. Mas não houve nenhuma crítica a Trump ou ao governo dos Estados Unidos em Pequim por parte de nenhum dos participantes. Então não foi um encontro anti-americano. Então houve uma reunião entre Robert Fico e Vladimir Putin em Pequim, que foi muito interessante, porque foi amplamente divulgada,
devido às críticas de Fico, às políticas da União Europeia e ao diálogo que ele e Vladimir Putin tiveram a esse respeito. Mas uma coisa que meio que passou despercebida é que Robert Fico mencionou que os Estados Unidos, através da Westinghouse Corporation, estão construindo uma usina nuclear na Eslováquia. Robert Fico disse que seria muito interessante para a Eslováquia se engenheiros e empresas russas cooperassem nesse projeto com a Westinghouse e a Eslováquia nessa usina nuclear. Vladimir Putin respondeu que sim, eles teriam muito interesse nesse tipo de cooperação. E, de fato, já ofereceram cooperação semelhante ao lado americano. Talvez ele tenha mencionado a Westinghouse pelo nome, não tenho certeza. Sugerimos uma cooperação semelhante com o lado americano na usina nuclear de Zaporozhye, certo? E Putin disse que já estamos em discussões sobre esse assunto com o lado americano. Então acho que não há, acho que a prioridade número 1 é mudar a arquitetura de segurança do mundo e que os Estados Unidos se desvinculem de seus compromissos imperiais, onde basicamente atuam como hegemonia mundial e policial do mundo, em nome da cabala imperial. E então os Estados Unidos teriam que emergir apenas como uma das grandes potências do mundo e abraçar as integrações multipolares, que tem sido explicitamente o objetivo da política externa do governo Trump. A menos que você acredite que eles estejam mentindo sobre isso, mas não vejo por que eles mentiriam sobre isso. E se for esse o caso, então os Estados Unidos precisam recuperar sua posição como potência industrial no mundo. Se você vai comercializar com o resto do mundo, precisa produzir alguma coisa. Não pode ser só petróleo, gás e soja. Você não quer ser um Bantustão, certo? Você não quer ser apenas um país exportador de commodities. E, para que os Estados Unidos revitalizem e fortaleçam suas indústrias, é necessário criar um mercado protegido. É preciso introduzir tarifas por esse motivo, que é o que Trump tem feito e sempre foi seu objetivo. Ele basicamente já anunciou que é isso que ele quer fazer. Então eu acho que a imposição de tarifas sobre a China, sobre a Índia, não é uma punição à Índia por negociar com a Rússia. Esse é apenas o tipo de linguagem que Trump precisa usar para consumo interno, para política doméstica, porque temos que lembrar sempre que Trump é o presidente dos Estados Unidos, mas muito do poder nos Estados Unidos está no Congresso, principalmente o poder sobre o orçamento. E no Congresso, Trump tem uma maioria muito pequena. Então ele precisa ser muito cuidadoso com seus passos. E muitas pessoas que estão no Congresso ainda estão profundamente enraizadas na mentalidade da Guerra Fria, onde a Rússia é o inimigo. A Índia, a Índia não é, mas a China é o inimigo. Temos que enfrentá-los. Temos que mostrar a eles o quanto somos duros. E por isso ele precisa usar essa linguagem. Então, se ele quiser impor tarifas, o que é um ataque ao sistema britânico de livre comércio, ele enfrentaria resistência. Mas se ele envolver isso em, vamos punir a Rússia e mostrar aos chineses o quanto somos duros, então todos os focas aplaudidoras no Congresso vão dizer, isso aí, olha como somos duros. Então, Step Up, tu acha que é por isso que o Trump parece estar cometendo injustiças? Trump appears to be blundering in this situation, but Mas a troca que acabei de mencionar entre Robert Fico e Vladimir Putin confirma algo sobre o qual já estamos falando há meses, Nima. E isso é que as discussões e a cooperação entre o governo Trump e o governo de Vladimir Putin são muito mais extensas do que sabemos. Muitas dessas discussões e conversas são secretas, elas não estão sendo divulgadas, o que provavelmente é parte do motivo pelo qual, apenas 2 ou 3 semanas atrás, Tulsi Gabbard disse que não haveria mais compartilhamento de informações de inteligência com o Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia sobre nossas discussões com os russos. E se esse for o caso, isso sugere, isso confirma, que Trump está realmente decidido a adotar as integrações multipolares. That Trump is serious about embracing the multipolar integrations.
E se você está abraçando as integrações multipolares, então não faz sentido antagonizar Rússia, China e Índia, porque esse é o núcleo do processo de integração multipolar. Então eu acho que o Trump está apenas fazendo o de sempre na esfera de relações públicas, predominantemente para consumo interno, e que o verdadeiro acordo está acontecendo nos bastidores, longe dos holofotes, que sua administração está tendo conversas extensas com os russos, com os chineses, provavelmente com os indianos também. Alguém deve ter explicado isso para eles e dito, olha, nada pessoal, precisamos mudar nossas políticas. É assim que vai ser. Não deem atenção aos nossos comunicados de imprensa, às nossas coletivas, a todo o discurso agressivo. Nós estamos, estamos juntos, estamos com vocês. We're on board, we're with you. And Trump got the opportunity to... E você sabe, o Trump teve a oportunidade de dizer algo antagônico em relação aos chineses e a toda a parada na China 2 dias atrás, na terça-feira, durante a coletiva de imprensa no Salão Oval, quando um jornalista perguntou: você não está preocupado com essa grande demonstração de força que os chineses fizeram? E ele respondeu, não. Absolutamente não. Tenho um ótimo relacionamento com Xi Jinping. E os chineses precisam de nós. E então, claro, Trump não consegue evitar ser Trump. Então ele teve que dizer que os chineses precisam mais de nós do que nós deles. E que toda a razão pela qual eles fizeram esse desfile militar foi porque esperavam que ele assistisse. Esse é o Trump sendo Trump, infelizmente. Mas eu acho que a verdadeira substância do que está acontecendo nos bastidores é, eu diria, uma boa notícia e desenvolvimentos positivos. Alex, acho que uma das principais mensagens, um dos principais pontos da China, e Xi nos disse isso no dia da vitória, foi que a nação chinesa é uma grande nação que nunca se intimida diante de nenhum valentão, sempre valoriza a independência e segue em frente. Hoje, a humanidade novamente precisa escolher entre paz e guerra, diálogo e confronto, cooperação ganha-ganha e um jogo de soma zero. E tivemos Donald Trump comentando sobre o que aconteceu na China e suas observações sobre o desfile militar chinês. Aqui está o que ele disse, Alex. Pode colocar aí. Acho que, Alex, afinal, o que está acontecendo na China, o que aconteceu na China, é uma preocupação para o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Aqui está o que Donald Trump disse. Achei que foi uma cerimônia linda. Achei que foi muito, muito impressionante. Mas entendi o motivo pelo qual eles estavam fazendo aquilo. Eles esperavam que eu estivesse assistindo e eu estava assistindo. Meu relacionamento com todos eles é muito bom. Vamos descobrir quão bom ele é nas próximas 1 ou 2 semanas. Acho que ajudamos muito a China, como você sabe, quando se fala em liberdade. E eu não acredito que, e talvez eu esteja errado, espero estar errado, mas não acredito que a América, que os Estados Unidos tenham sido reconhecidos por ajudar a China a conquistar sua liberdade. Mas talvez isso tenha sido apenas um truque. Quero dizer, fiquei muito surpreso. Assisti ao discurso ontem à noite. O presidente Xi é meu amigo, mas achei que os Estados Unidos deveriam ter sido mencionados ontem à noite durante aquele discurso, porque ajudamos muito, muito a China. E o ponto principal, na minha opinião, não é que a China esteja se preparando ou pronta para atacar alguém. Eles estão tentando mostrar para todo mundo neste planeta que estão preparados para se defender e proteger o que têm, e o que estão tentando expandir, que tem tudo a ver com tecnologia e laços econômicos. Você está vendo essas diferentes fontes de pressão chegando ao presidente dos Estados Unidos. Por que imaginar o quanto ele é sob pressão do establishment? Bem, Nima, você sabe, até o Trump assumir a Casa Branca, os preparativos para a guerra contra a China estavam a todo vapor. Não era nenhuma coisa do tipo, se não conseguirmos evitar uma guerra contra a China, então precisamos estar preparados. Não, eles estavam se preparando para a guerra contra a China.
Esse era todo o propósito do Quad. Tivemos declarações oficiais de militares americanos em Taiwan dizendo que estavam preparando o teatro de guerra exatamente como fizeram na Ucrânia. Então acho que a atitude e a mentalidade de hostilidade em relação à China ainda são predominantes na classe política americana. Eu acho que essa guerra estava sendo planejada não porque alguém realmente tivesse alguma, como se diz, ilusão de que poderia vencer. Mas sabe, impérios não travam guerras porque acham que vão ganhar. Eles travam guerras para mantê-las em andamento, porque isso mantém uma certa coesão da sociedade internamente. Sabe, existe um grande e terrível inimigo externo que precisa ser combatido. E então você pode explicar todos os problemas da sociedade, a infraestrutura em decadência, o sistema de saúde em declínio, o padrão de vida, a crise econômica, a inflação. Tudo isso você pode então culpar a China. É por isso que você precisa dessa guerra. E por isso eu acho que há interesses muito poderosos e estabelecidos nos Estados Unidos que ainda querem desesperadamente essa guerra. E agora, para o Trump desviar o rumo da guerra e adotar um tipo completamente novo de política externa, é algo delicado e complicado. Acho que ele precisa conduzir esse caminho com muito cuidado. E, novamente, as pessoas precisam ter em mente que a luta mais importante que Trump está travando é, na verdade, no fronte doméstico. Porque, neste momento, ele tem a maioria no Senado, a maioria na Câmara e a Casa Branca. Tudo bem, mas essa maioria é muito pequena e pode ser perdida facilmente. E não só isso, mas entre os próprios republicanos. Então, estamos falando de uma maioria republicana. Mas nem todos os republicanos são leais ao Trump. E muitos deles, na verdade, são desleais ao Trump. Sabe, eles vão apunhalá-lo pelas costas se tiverem a chance. Então, acho que as pessoas têm expectativas exageradas. Elas pensam que, sabe, Trump se torna presidente, é eleito, entra na Casa Branca e então estala os dedos e tudo se rearranja do jeito que ele quer. Não funciona assim. Todos nós já vimos como a maior parte do Congresso dos Estados Unidos é controlada pela AIPAC. O deputado Massey já explicou como praticamente todo mundo, exceto ele e talvez mais uma pessoa, tem um supervisor da AIPAC. Eles ligam várias vezes por dia para garantir como votam, como são informados, quais são suas prioridades. Vimos que muitos congressistas, na frente de seus escritórios, têm bandeiras de Israel e placas dizendo eu apoio Israel, estou com Israel, coisas assim. Então essas são realidades que antecedem o governo Trump. Este é um sistema que foi criado, reforçado e consolidado há décadas. Não é uma questão simples mudá-lo de uma hora para outra. Por isso, vejo muitas das manobras de Trump talvez como formas de navegar por esse campo minado complicado. Não sei por que Trump precisa adotar esse jeito truculento e vulgar de se comunicar. Mas ele esteve na mídia, esteve no show business. Talvez isso funcione na cultura americana. Talvez ser um sábio taoísta e falar em conceitos complexos e abstratos não funcione tão bem. Não sei. É irritante, é incômodo, é doloroso e constrangedor de assistir. Mas até agora tenho que dizer que se você comparar onde estamos hoje com onde estávamos há 7 meses, acho que o mundo está em uma situação muito melhor. Acho que o risco de uma terceira guerra mundial é muito menor. E também acho que o risco de Estados Unidos iniciarem uma guerra contra a China também é muito menor. E acho que talvez parte disso seja a exclusão da Índia do Quad para os braços da China, basicamente dissipando aquela hostilidade e toda aquela estrutura montada para uma guerra futura. Agora, não sei se isso foi uma política deliberada do Trump, mas esse é o efeito. E acho que isso é uma boa notícia para todo o resto do mundo. Você se lembra
que o chefe das Forças Armadas Americanas no Japão, durante o governo Biden, disse que eles estavam se preparando para lutar contra a China até 2025. Ele estava literalmente falando sobre a próxima administração que assumiria, e talvez eles achassem que Kamala Harris venceria, e já tinham todos esses planos preparados. Mas parece que Donald Trump, o que é tão impressionante nele, e eu realmente aprecio isso, é que ele é honesto de uma forma positiva. Ele não tenta minimizar o que está presenciando. Esse é um ponto positivo por parte do presidente dos Estados Unidos, reconhecer o que está enfrentando. No caso do Irã, ele fez a mesma coisa, eu me lembro. Ele disse que, sabe, não está tentando diminuir a Rússia ou a China. Eu diria a Índia também. Mas parece que a Índia, de alguma forma, sente que os Estados Unidos estão dispostos a sacrificar a Índia por causa do que está acontecendo, ou em prol do establishment nos Estados Unidos. Não estou falando apenas de Donald Trump em si, porque há muita coisa acontecendo em Washington. Muitas pessoas, a administração Trump estava literalmente dividida em 2 ou 3, ou, não sei, 4 facções, e elas se comunicam entre si. Mas o resultado para a Índia é, de certa forma, confuso. Quem somos nós para os Estados Unidos? Eles vão ficar ao nosso lado se os apoiarmos? Essas são questões reais na mente do governo indiano. Honestamente, Nima, eu não saberia dizer como essas coisas estão sendo percebidas pelo governo indiano. E, obviamente, a maioria das pessoas vai perceber da forma como a grande mídia apresenta. A lógica do poder diz que sempre haverá algum tipo de círculo interno de sábios elaborando a política externa. Então haverá Narendra Modi, provavelmente Jai Shankar, o ministro das Relações Exteriores e talvez mais algumas pessoas. Acho que eles saberão a verdade, mas não vão divulgá-la. Eles simplesmente vão seguir com as realidades que se impõem. Inevitavelmente terão que permitir que as narrativas se formem conforme necessário. To form as they need to be formed. I really think that the United States, the Trump Eu realmente acho que os Estados Unidos, a administração Trump, estão enfrentando a equação mais complicada de todas. O espaço de manobra de Trump é muito mais carregado de riscos do que até mesmo da Índia, da Rússia, da China ou do Irã. Eles têm uma liderança clara, eles têm uma direção clara. Portanto, eles se opõem ao Império Ocidental, a chamada ordem global baseada em regras. E eles têm legitimidade nesse sentido. Eles têm o apoio de suas populações e provavelmente têm o apoio da maior parte da população mundial nesse sentido. Mas Trump tem uma casa profundamente dividida. But Trump has a house deeply divided. E você sabe, isso vem após décadas e décadas dos Estados Unidos sendo usados como, você sabe, o braço de imposição militar do Império Ocidental. As pessoas mais poderosas dos Estados Unidos são aquelas que estiveram a serviço disso. Todo o setor empresarial, o complexo industrial militar, o agronegócio, a indústria farmacêutica. Tudo isso foi crescendo por acréscimo em torno dessa política externa. Isso está claro há décadas, porque isso já era. Che Guevara costumava dizer, de forma famosa, eu invejo vocês, americanos, porque estão lutando a luta mais importante de todas, porque vivem na barriga da besta. E isso é realmente verdade. E eu acho que essa agora é a missão do Trump. This is now Trump's assignment. The more I look, it's been 7 months now. Quanto mais eu observo, já se passaram 7 meses agora, mais eu tendo a acreditar no Trump. E não o absolvo de seus erros e equívocos, porque você sabe, ele cometeu vários e grandes. Mas acho que quando dizem queremos acabar com o império, queremos abraçar a integração multipolar, queremos acabar com as guerras, acredito que ele é sincero quanto a isso. Só que ele não é o imperador dos Estados Unidos. Ele tem um congresso lá. Ele enfrenta centenas e centenas de lobistas em Washington. Existem interesses corporativos muito poderosos com muito em jogo. Estamos vendo, além dessas questões geopolíticas, o que está acontecendo com o governo enfrentando a indústria farmacêutica. Essa é uma grande batalha.
Então Trump, se você voltar ao início de sua administração, disse que queria reduzir o orçamento militar americano pela metade. Bem, isso deixaria muita gente no complexo industrial militar insatisfeita. Então ele queria eliminar as armas nucleares. Eles queriam acabar com as exigências de vacinas. Ele queria acabar com os subsídios à grande agricultura. Eles queriam tornar a América saudável novamente, o que iria atrapalhar bastante os interesses das grandes indústrias alimentícias e agrícolas. Então é uma agenda muito, muito ambiciosa. Mas me parece, depois de 7 meses observando, não a retórica, não as declarações públicas e comunicados de imprensa, mas as políticas reais, que a administração é sincera e que eles realmente estão tentando mudar o rumo dos Estados Unidos. Acho que, no fim das contas, precisamos ser honestos conosco mesmos sobre a China, a Rússia e a Índia, até mesmo o Irã, porque esses países estão muito interconectados. Veja a Índia. A China é vizinha dela. E a Índia tem uma ligação econômica muito importante com a Rússia. Eles importaram mais petróleo russo do que antes, passando de 10% para 41%. É enorme o que está acontecendo na Índia. A Índia não pode ignorar isso, Alex. Não dá para desvincular a Índia do que está acontecendo na região. E eu não sei. O que eles querem da Índia, na sua opinião? O que os Estados Unidos querem da Índia? Qual seria a melhor situação para a Índia? Está de alguma forma conectada ao Oriente, mais próxima do Oriente, mas no fim das contas trabalhando com os Estados Unidos. O que você acha da forma como Washington vê a Índia? How do you feel about the way that Washington wants India? I don't know, to be honest, Nima. Eu não sei, para ser honesto, Nima. Acho que a Índia precisa se adaptar às mudanças. E acredito que a Índia foi meio que colocada nessa posição exatamente porque as administrações anteriores tinham uma agenda para a Índia. Eles queriam a Índia como aliada. A Índia tem 1,4, 1,6 bilhão de pessoas. Isso é muita gente em idade militar. Então, se você quiser destruir a China, não vai fazer isso com tropas de Singapura, Japão ou Austrália. Você precisa de exércitos muito grandes. A Índia também tem colaborado com isso em parte. Então agora é o momento de ajuste. Trump fez gestos amigáveis à Rússia. Trump fez gestos amigáveis à China, à Coreia do Norte. Acho que não há razão para que Trump não faça gestos amigáveis à Índia. E acredito que eles conseguirão superar suas diferenças. Mas se o governo Trump tem expectativas específicas em relação à Índia, ou, sabe, for algum tipo de força regional, post-Wurtzen, ou nem não sabe. I can't say. I genuinely don't know. We had Armenia and Azerbaijan. Tivemos a Armênia e o Azerbaijão sendo convidados para a China e o Irã conversando com a Turquia sobre o que está acontecendo na região. Tenho certeza de que a China, não sei, porque a China não se resume apenas à Rússia e ao Irã. E a segurança da região também envolve a China, além da iniciativa do Cinturão e Rota. Sabe, o quadro é muito mais complexo do que a forma como, de certa maneira, estamos falando sobre segurança, do jeito que o Irã vê a fronteira norte do país e como Israel a utilizou para atacar o Irã. Mas isso é uma questão menor quando se trata do panorama geral do que está acontecendo ali. Como você vê esses dois países e a forma como a China, eu diria, tentou incluí-los no cálculo? Ou talvez eles tenham tido algum tipo de conversa durante a reunião que tiveram na China? Desculpe, só para ter certeza de que entendi, você está falando sobre Irã versus Azerbaijão? Estou falando sobre a Armênia e o Azerbaijão. E Azerbaijão? Sim. Sim, isso é interessante, Nima. Bem, você sabe, eu acho que o Azerbaijão vai ter que descer do cavalo e se adaptar às mudanças que estão acontecendo no continente euroasiático. Em primeiro lugar, acho que eles estão se colocando em uma posição semelhante à da Ucrânia. Estão se arriscando a serem destruídos. Também acredito que o Azerbaijão não está em uma posição particularmente forte para antagonizar nem o Irã nem a Rússia,
Porque, se fosse o caso, se essa fosse uma carta forte a ser jogada, então as potências ocidentais já teriam jogado essa carta há muito tempo. Mas eles começaram primeiro com a Ucrânia. Essa era a carta mais forte deles. Quando isso começou a falhar, eles abriram a próxima frente no Oriente Médio. Isso não escalou do jeito que eles esperavam. E agora parece que estão tentando de tudo. E você já vê que o Azerbaijão está meio que recuando. E então a Armênia. Isso é realmente bizarro, porque o presidente da Armênia também está completamente nas mãos dos globalistas. Mas, de novo, esse é mais um líder que não tem legitimidade. Então não sei por quanto tempo ele pode se manter no poder e continuar com essas políticas basicamente autodestrutivas para a Armênia. Sabe, é quase como, na verdade não é quase. É praticamente igual à Moldávia sob Sandu. Acho que eles já perderam a legitimidade e que é só uma questão de tempo até que tenham que se adaptar às mudanças ou serão tirados do poder. Foi surpreendente para você que eles não tenham falado sobre a Ucrânia? Não, de forma alguma. Não, a Ucrânia já era. A Ucrânia é um caso encerrado. E eu acho que o mundo todo, qualquer um que não consuma a narrativa da grande mídia ocidental, entende o que está acontecendo lá e apoia a Rússia. E isso é normal, é senso comum, é óbvio. É só que no Ocidente, sabe, estamos em uma tempestade de propaganda, então achamos que a Ucrânia tem algo a ver com liberdade, democracia, direitos humanos e todas essas coisas bonitas que, na verdade, são completamente falsas. Porque, afinal, vemos os europeus, parece, na minha opinião, que eles acham que podem continuar com a questão da Ucrânia. Enquanto conversamos, houve uma reunião, algum tipo de negociação entre França, Alemanha e Ucrânia. O que eles querem neste momento específico? Não sei se você viu o mapa na parede atrás deles, mas ele mostra toda a parte leste da Ucrânia. Não apenas os 4 oblasts, que já fazem parte da Rússia, mas também Odessa, Nikolaev e até Kharkov. Todos como parte da Rússia no mapa. Sabe, Nima, tenho que dizer que vi isso. E preciso dizer que suspeito que isso também seja uma operação psicológica. Porque acho que para a Rússia, a questão central é se o governo em Kiev vai se realinhar com Moscou, tornando-se novamente um Estado neutro e amigável, ou se continuará sendo um vassalo leal do Ocidente. Isso muda tudo. Se o governo em Kiev se realinhar com Moscou, com o tempo vai se tornar como a Bielorrússia hoje, quase como uma parte autônoma da Rússia, completamente dentro da esfera de influência russa. E então, é claro, os russos terão um grande controle sobre o governo da Ucrânia e poderão neutralizar ameaças à sua segurança sem precisar conquistar a Ucrânia militarmente. E nesse ponto, que pode estar há alguns anos no futuro, não vejo muita diferença entre alcançar esse objetivo por meio de conquista militar ou simplesmente garantindo uma mudança de governo em Kiev e que o novo governo seja leal a você. A conquista militar é sempre muito mais cara, então se puder evitar, você vai querer evitar. Então, colocar o mapa daquela forma para todo mundo ver, achei que fosse uma operação psicológica por algum motivo. E, obviamente, isso fez a cabeça de todo mundo explodir no Ocidente. Talvez tenha sido só uma brincadeira. Quem sabe? Talvez eles queiram que essa parte da Ucrânia seja de alguma forma totalmente governada pela Rússia. Não estou falando de capturar a zona de amortecimento de que você está falando, Odessa e Nikolaev, subindo até Kharkov, e considerar isso como uma zona de amortecimento, mas sim de ter algum tipo de autonomia, algum tipo de autogoverno. Esse pode ser o futuro na cabeça dos russos. Bem, sim, eu acho que sim.
Mas veja, se você optar pela conquista militar, vai ter que lutar muito mais. Suas tropas vão ter que entrar, digamos, em Zaporozhye, Kharkov, Odessa e todos esses lugares. E ainda assim, você vai precisar contar com as estruturas locais de governo para implementar certas políticas que você deseja, para que a Ucrânia deixe de ser uma ameaça para você, para que seja uma nação cooperativa, neutra, que não entre para a OTAN, que não hospede tropas estrangeiras, que não adquira mísseis nucleares, que não instale bases de lançamento de mísseis americanos e assim por diante. Você ainda precisa fazer isso por meio do governo local. A única coisa que muda é se você, digamos, apenas trocar o governo em Kiev. A mesma coisa acontece, mas sem que suas tropas precisem entrar em Odessa, Kharkov e todos esses lugares. But without your troops having to go into Odessa and Kharkov and all of this. So you're going after the same. Basicamente, você está buscando o mesmo objetivo e vai ter que usar os mesmos meios. A única diferença em relação à conquista militar é que suas tropas vão entrar primeiro e exercer pressão sobre os governos locais. Se as tropas não entrarem primeiro, você vai exercer pressão sobre os governos locais através do governo central, mas vai acabar no mesmo lugar. Obviamente, a conquista militar pode ser mais rápida, mas é mais cara, custa vidas, causa destruição do país. De uma forma ou de outra, você vai ser responsável pela reconstrução. Então, não sei, mas me parece que os russos não estão particularmente interessados em conquista militar e em travar uma guerra. Mas acho que eles querem tomar o controle da Ucrânia. I think they are after taking control of Ukraine. Aqui está o que o secretário-geral da OTAN disse sobre a China, Alex. A China está investindo pesado para fortalecer e modernizar suas forças armadas. As indústrias de defesa deles estão produzindo armas e equipamentos militares pesados em um ritmo notável. Eu diria até impressionante. E isso não é apenas para exibir em grandes desfiles militares em Moscou ou como ontem em Pequim, mas para exercer influência de forma agressiva, tentar remodelar a ordem global e minar nossa liberdade e segurança. É isso que está em jogo. Bem, obrigado por isso, né? Você sabe, ele está apenas apresentando os fatos, mas no final, de alguma forma, tenta dizer que o que eles estão fazendo é agressivo, porque estão diminuindo nossa dominância. Esse é o problema, eu acho, que Rússia, China e Irã estão enfrentando agora com o Ocidente. Eles não querem que o Ocidente domine a região. A Rússia não quer os Estados Unidos na Ucrânia, não quer os europeus na Ucrânia, nem armas da OTAN lá. E mesmo no Oriente Médio eles não querem. Os Estados Unidos podem melhorar os laços econômicos com os países da região, mas no fim das contas, quando se trata de segurança, é algo muito mais sensível para eles. Yes, absolutely. But NATO. Sim, absolutamente. Mas você sabe, a OTAN tem um papel diferente. Toda a razão de sua existência é ser a garantidora da segurança em um mundo onde existem dois blocos opostos e basicamente funcionam como uma máfia de proteção. Então, se não houver mais um mundo de 2 blocos ou 3 blocos, se isso desaparecer, se dissipar, eles perdem completamente sua relevância. E claro, eles querem manter essa polarização, esses blocos divididos e hostis entre si, porque isso torna Mark Rutte importante. Isso torna o General Ben Hodges, Richard Dearlove e todos esses asseclas do poder ocidental muito relevantes, importantes e durões. Mas isso está acabando. Tudo isso está realmente acabando. E não é só porque você tem Rússia, China, Irã, os BRICS, a SCO e o Sul Global se realinhando para longe do Império Ocidental. E também não é apenas porque os Estados Unidos estão mudando sua política. É também porque todo o conceito da OTAN e sua doutrina militar estão se tornando muito obsoletos. Então, mesmo que você os considere em sua melhor forma, se você os visse como forças militares viáveis com armas poderosas e eficazes, eles se tornaram obsoletos. Eles se tornaram como a força de combate do século passado, que já não consegue mais derrotar praticamente ninguém.
that can no longer defeat anybody pretty much. Let's remember that it was 5 years ago. Sabe, vamos lembrar que foi há 5 anos que os Estados Unidos, não, 4 anos atrás, em 27 de agosto, agosto de 2021, que os Estados Unidos tiveram que se retirar do Afeganistão com o rabo entre as pernas, depois de 20 anos tentando subjugar o Talibã. Com todo o seu armamento, com todos os seus drones, com toda a sua tecnologia, com todo o dinheiro que gastaram lá, ainda assim foram derrotados. E depois foram derrotados pelos iemenitas no Mar Vermelho. Então, sabe, agora estamos falando da OTAN, com os Estados Unidos não tão comprometidos assim com a aliança. Acho que eles estão apenas se agarrando a qualquer coisa para tentar permanecer relevantes. E eu poderia dizer o mesmo sobre Friedrich Merz e o mini Napoleão Macron. Você sabe, eles estão se reunindo com Zelensky, vão emitir declarações e platitudes e vão falar sobre integridade, soberania, democracia, liberdade e todas essas coisas. Mas eles só estão tentando se manter em evidência, estão tentando continuar relevantes. O Macron agora, de acordo com os números mais recentes, supostamente tem 15% de apoio popular. Eu nem sei se esse número é verdadeiro, porque veja, eu moro em Mônaco, no sul da França. Não conheço ninguém que apoie o Macron. Então não sei quem eles entrevistaram. Talvez tenham entrevistado os familiares mais próximos do Macron. Mas mesmo assim, eles são líderes extremamente impopulares. Não tem legitimidade entre o povo, e o Merz também não. Todo mundo odeia ele. E o mesmo vale para o Starmer. Então, todos esses poderes que são contra a Rússia, contra a China, contra o BRICS, contra a integração multipolar, e que aliás também odeiam o Trump. Você sabe, porque se você ouvir o que eles dizem, eles estão bajulando o Trump, mas não gostam dele. Todos eles são extremamente fracos, são ilegítimos e realmente vivem sob a sombra de uma revolução. E acho que é por isso que vemos uma censura cada vez mais agressiva na Alemanha, Grã-Bretanha, França e em outros lugares do Ocidente. Você vê coisas como a introdução de identidades digitais e moedas digitais de bancos centrais, porque eles sabem que o sistema deles está se desintegrando. E acho que eles entendem que a única maneira de se salvarem é se conseguirem, mais uma vez, deixar todo mundo agitado com o inimigo externo. Mandar todos os homens para a guerra. Você sabe, os homens em idade de lutar. Todo mundo para a guerra. Então você pode dizer algo como, bem, sabe, sim, a economia está uma droga, mas não é culpa nossa. São os russos. E sabe, suas economias desapareceram por causa da hiperinflação. Bem, a culpa é dos russos. E você não consegue marcar uma consulta com um médico. Bem, precisamos apoiar os rapazes na linha de frente. E não tem comida nas lojas. E não tem remédios nas farmácias. Bem, é o sacrifício coletivo. Todos temos que apoiar o esforço de guerra. Assim, eles se salvariam. Mas a guerra meio que não está acontecendo. Então eles estão em pânico. E eu acho que todo o resto que eles têm é simplesmente gestão de narrativa. E é isso que eu acho que eles estão fazendo agora. Alex, qual é o resultado? Você mencionou a guerra no Afeganistão e a luta entre iemenitas e os Estados Unidos durante o governo Trump, e o caso da Ucrânia entrando no cálculo. O que isso significa? Como essas lutas podem ser traduzidas em política externa dos atuantes quando se trata da Venezuela e do Oriente Médio? Porque eu realmente acredito que Netanyahu, no fim das contas, atacaria o Irã novamente para sua própria sobrevivência, por causa do que está acontecendo em Israel. Não importa, em Israel estão dizendo que Gaza está se tornando um novo Afeganistão para os israelenses. E Netanyahu está em uma situação política desesperadora em Israel. Como você vê essas conversas e fatores entrando no cálculo deles? Se quiser falar um pouco sobre Israel, fique à vontade. Mas no contexto geral, como Trump interpreta todas essas informações que chegam ao governo em relação à Venezuela e ao Oriente Médio? Ok, então só para começar falando sobre Israel.
Eu acho que Israel é uma causa perdida. É um desastre anunciado assim em câmera lenta que vai acabar sendo fatal. Eu nem entendo como as pessoas no gabinete do Benjamin Netanyahu funcionam. Acho que todos eles são delirantes e psicóticos, porque estão falando sobre a grande Israel. Eles estão em guerra com todo mundo e estão a caminho de enfrentar a Turquia. Eles já disseram várias vezes que a Turquia é agora sua principal ameaça, até maior do que o Irã. Então eles estão se preparando para essa guerra. E eles estão dizendo que vão... Ah, sim, totalmente. Temos que ir de novo e entrar em guerra contra o Irã, que literalmente pode apagá-los da face da terra. Então, sinceramente, estou confuso. Mas o problema é, sabe, por Trump, o problema é tentar descobrir como evitar essa guerra. Porque veja, se houver outro confronto entre Israel e Irã, é muito difícil imaginar como Trump conseguirá evitar vir em socorro de Israel. Isso será complicado. Vamos ver o que acontece. Quanto à Venezuela, acho que isso é mais uma encenação. Trump enviou uma pequena flotilha de navios e 4.000 fuzileiros navais. Se não me engano, 4.000. Eu imagino que cerca da metade deles são, você sabe, tropas que ficam nos navios, ou seja, a tripulação desses navios. Então isso significa que só há 2.000, talvez metade disso, que realmente poderiam desembarcar na Venezuela, ir até Caracas e mudar o regime. Isso é mais do que ridículo. É uma piada. Caracas está a 1.000 metros de altitude e há uma grande montanha separando Caracas da costa. Só existe uma estrada ligando o litoral a Caracas. Então, como você poderia sequer sonhar em mudar o regime da Venezuela com 2.000 fuzileiros navais? Sabe, essa é mais uma daquelas situações em que a medida política de Trump é tão burra, tão imbecil, que não pode ser o que parece. Então, encaro isso como uma encenação. E vamos descobrir. Talvez eles aumentem as forças, talvez enviem reforços. E talvez, se trouxerem 200.000 fuzileiros navais para o Caribe e os prepararem para lançar uma invasão da Venezuela, isso se pareça mais com o tipo de força que seria necessário. Mas talvez nem isso seja suficiente. Sabe, a Venezuela não é um terreno plano, como da Ucrânia para a Rússia. Não é uma planície onde você pode simplesmente atravessar marchando. É uma grande montanha que sobe muito alto. É muito íngreme, com vegetação praticamente tropical, e depois desce até Caracas. Eu não sei. Talvez eles só queiram tomar as instalações de produção de petróleo no Lago de Maracaibo. Eu não sei. De qualquer forma, neste momento, tudo isso parece uma encenação. Porque do contrário seria simplesmente estúpido demais para perder tempo se preocupando. Sabemos que Rússia, China e Irã estão em contato direto com a Venezuela. Como você vê a reação deles? Se algo tão grande acontecer, se um ataque massivo dos Estados Unidos ocorrer, como você acha que esses países responderiam? Eles vão apenas ficar em silêncio assistindo ao que está acontecendo ou vão tomar alguma atitude? Bem, eu sei que China e Rússia já têm uma cooperação militar bastante extensa com a Venezuela. Não sei que tipos de armamentos eles trocaram. Acho que provavelmente forneceram certos tipos de armamentos para os venezuelanos. Não tenho certeza disso, mas esperaria que uma das principais coisas que eles teriam que fornecer seriam sistemas antiaéreos. Porque se houvesse uma invasão, a primeira coisa a se fazer seria impor uma zona de exclusão aérea e controlar os céus. E, portanto, se a Venezuela tivesse sistemas antiaéreos russos ou chineses, isso é muito difícil, perigoso, arriscado para os tentarem impor uma lei e excluir a Venezuela. Então, eu acredito que isso já está sendo feito até certo ponto.
O que novamente sugere que toda essa questão de enviar uma pequena frota de forças americanas para as costas da Venezuela é apenas uma encenação, talvez até uma distração doméstica. Mas precisamos descobrir, porque com certeza nada acontece com 2.000 ou 4.000 soldados. Então, vamos ver. Eu acho, eles já não deram meia volta e começaram a se afastar da Venezuela. Acho que li algo nesse sentido. Não vi isso, só vejo escaladas. Porque o que é tão estranho, Alex, para mim... Porque os Estados Unidos, neste momento específico, estão lidando com questões enormes. Nos últimos 3 anos, o dólar perdeu 50% de seu valor em relação ao ouro. Isso é enorme para os Estados Unidos. O que está acontecendo com o dólar e a forma como eles estão pressionando esses países, estamos falando de Índia, China, Rússia, Irã juntos, coisa que Donald Trump, na minha opinião, não estava disposto a fazer antes de chegar ao poder, antes de ser eleito. Porque ele falava sobre isso. Ele dizia, por que precisamos que Irã e Rússia sejam nossos inimigos? Estamos destruindo o poder do dólar. Essa é uma abordagem totalmente oposta, e eles estão indo para a Venezuela. Não sei se vai ser tão grande quanto o Vietnã, mas vai ser enorme para a economia dos Estados Unidos se seguirem por esse caminho. Porque os venezuelanos não vão se render e dizer, venham, e podem ficar com tudo. Eles vão lutar. Eu concordo. E é exatamente por isso que eu acho difícil acreditar que seja só isso. Isso tem que ser algum tipo de encenação, porque do contrário é simplesmente estúpido demais. É realmente tão profundamente imbecil que você teria que acreditar que o Trump é um completo idiota, ou que as pessoas no governo dele que o aconselham são, ou que é uma distração, que realmente é uma encenação. E eu acho muito difícil acreditar que as pessoas na administração Trump sejam idiotas, porque eu acho que ele está cercado de pessoas bastante inteligentes. E claro, eu sei que a pressão do cartel bancário e das grandes petrolíferas seria, ok, vai lá e pega a Venezuela pra gente. Sabe, a gente quer tomar a Venezuela, mas isso já aconteceu no primeiro mandato dele, acho que em 2017 ou algo assim. E o Trump apareceu falando duro sobre a Venezuela. Ah, sim, vamos mudar o regime, e o Maduro tem que sair. E sabe, o Juan Guaidó é o melhor cara e ele é o verdadeiro presidente. Mas nada aconteceu. O Trump encarregou o Elliot Abrams e o John Bolton das operações de mudança de regime na Venezuela. O Elliot Abrams, sabe, ele era muito conhecido no caso Irã-Contras lá nos anos 80, né? E depois sumiu. Eu nem sabia que ele ainda existia. E o John Bolton, sabe, o próprio Trump acha que ele é a pessoa mais burra que já conheceu, né? Então, sabe, se o Trump assumiu esse projeto, tipo, vamos mudar o regime na Venezuela, e então ele encarregou 2 completos idiotas, 2 dos maiores puxa-sacos de Washington DC, isso me diz que o Trump não está sendo sincero sobre isso. E obviamente nada aconteceu porque o Maduro ainda está no poder. A mudança de regime não aconteceu. Então pode ser que isso, de novo, seja algum tipo de encenação, talvez para desviar a atenção do público, talvez para agradar esses interesses, o grande petróleo e os grandes bancos que querem uma mudança de regime na Venezuela. Mas eu não sei se ele realmente quer fazer isso. E você não vai conseguir fazer isso com 2.000 soldados. O que aprendemos do lado iraniano, Alex, é que houve uma reunião muito importante entre o Irã e a China sobre os sistemas de defesa do Irã. E pelo que entendo do comportamento da China, eles veem a Rússia, o Irã e, em certa medida, a Índia como sua linha de frente, porque consideram que esses países estão lutando em seu nome, porque se eles não estiverem lutando, o conflito chegará à China. Então, eles sentem que precisam continuar apoiando esses países para dissuadir o Ocidente de ir atrás deles, já que isso teria um enorme impacto na economia e no futuro da China. Como você vê essa mentalidade?
How do you see that mindset? How do you see the way the cooperation between the three countries? Como você vê a cooperação entre os três países, eu diria Irã, China e Rússia, e até que ponto você vê a China apoiando isso? O caso da Ucrânia, na minha opinião, está escapando porque não há nada ali na Ucrânia que o Ocidente queira salvar. Mas ainda assim, eles podem considerar o caso do Irã. Se o Irã sair de cena, a Rússia teria enormes problemas vindos do Sul. A segurança da China em termos de energia seria profundamente impactada por qualquer mudança no Irã. Como eles querem que o Irã seja? Até que ponto, na sua opinião, estão preparados para apoiar o Irã, a Rússia e a China? To what extent they're prepared to support Iran, Russia and China, in your opinion? I expect that they will go 100% all the way. Eu espero que eles vão até o fim, 100%, porque essas três potências dependem muito umas das outras. Como você mencionou, a Rússia é muito vulnerável aos jihadistas, que agora são uma força relativamente grande e estão sob controle dos britânicos. Os britânicos já vêm cultivando essas forças jihadistas há 15 ou 20 anos. A Grã-Bretanha mal tem um exército, mas está usando os jihadistas como forças por procuração. Então, a Rússia está cercada. Daguestão, Chechênia, Cazaquistão, sul do Cáucaso, todas essas áreas são porosas. All these areas are porous, and from there Russia is very vulnerable. E a partir daí, a Rússia fica muito vulnerável a um ressurgimento do terrorismo islâmico, com o objetivo de desestabilizar o país. Então a China, você sabe, se por algum motivo o Ocidente prevalecesse na Ucrânia, se eles vencessem e conseguissem derrubar o regime na Rússia, depor Vladimir Putin e colocar algum Zelensky russo no Kremlin, um presidente que seria controlado pelas potências ocidentais, eles fariam exatamente com a Rússia o que fizeram com a Ucrânia. Ou seja, eles transformariam a Rússia em uma arma contra a China. Assim, o exército russo, seu armamento, passaria a ser uma ameaça para a China, e uma ameaça enorme. E então, obviamente, para os chineses, é existencial apoiar a Rússia e o regime de Vladimir Putin. E para a Rússia, a China é igualmente importante como mercado de comércio e exportação, como um país com o qual podem trocar tecnologias e ter acesso ao Pacífico Ocidental. Portanto, todas as três nações, mas acho que neste momento, especialmente o Irã e a Rússia, são muito importantes para a China. E acredito que eles vão apoiá-los sem qualquer reserva. Para qualquer pessoa no Ocidente, acho que alguns políticos que pensam que se oferecerem alguns acordos comerciais aos chineses ou reduzirem as tarifas, conseguirão desfazer essa parceria. É uma ilusão. E o mesmo vale para os russos. Algumas pessoas acham que, podemos seduzir a Rússia a se afastar da China, talvez possamos prometer o fim das sanções ou algo assim. Não, isso nunca vai acontecer, porque eles entendem. O Ocidente não faz amigos. O Ocidente só usa um poder contra o outro. Então, se hoje estão sendo amigáveis com você, é porque querem que você lute por eles amanhã. E todo mundo já entendeu isso. Então ninguém mais acredita neles. E ninguém está interessado em fazer com seu país o que os ucranianos fizeram com a Ucrânia. Muito obrigado, Alex, por estar conosco hoje. Sempre um prazer, Nima. Obrigado pelo convite. Saudações a todos aí e até a próxima. See you soon. Bye-bye. Até logo. Tchau.